Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre as orações dos santos no altar de ouro. Uma lição maravilhosíssima, onde certamente Deus estará ministrando de forma poderosa ao seu coração. É a lição de número 13, que nós vamos estar no dia 23 de setembro de 2018. Como já se percebe, já estamos indo para o término dessa série de lições bíblicas, onde o nosso comentador, pastor e professor Claudionor Correia de Andrade, está tratando conosco sobre santidade, serviço e adoração no livro de Levítico. É um conteúdo muito bom, onde estamos nos deleitando na presença do Senhor com o conteúdo que o servo do Senhor, Moisés, inspirado pelo Senhor, colocou para nós. E nessa feita nós vamos estar tratando sobre a oração, que é um instrumento poderoso para o povo de Deus. Um instrumento glorioso colocado à nossa disposição. O foco da nossa lição, o objetivo geral da nossa lição é tratar sobre a situação de que a oração é a nossa maior oferenda, é o que de melhor podemos oferecer ao Senhor nosso Deus. Observando ainda que hoje todos nós podemos oferecer esse incenso suave ao Senhor, não só o sumo sacerdote, mas todo crente é convidado a adentrar ao Santo do Santo e oferecer ao Senhor esse maravilhoso presente ao Senhor, que é as nossas orações. Antes de começarmos a nossa discussão, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no nosso canal. O nosso muito obrigado. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa. Você que não se inscreveu ainda, corra lá e se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal Mensagem de Fé e Esperança. Se você gostar do conteúdo, também compartilhe com seus amigos, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Deixe também o seu joinha, o seu like, o seu gostei. Também comente lá na barra dos comentários sobre o nosso assunto. Isso ajuda a desenvolver o nosso canal para a glória e para a honra do Senhor nosso Deus. Pois bem, posto essas considerações, o nosso texto áureo está no livro de Hebreus, no capítulo 4, o versículo 16, que diz: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A nossa verdade prática diz: a oração, qual incenso precioso, é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste, através do nosso Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe está em Levítico, capítulo 16, versículos 12 e 13, e também Apocalipse, capítulo 5, versículos 6 a 10. Nós não vamos ler para ganharmos tempo, mas você pode conferir essa leitura no nosso site, www.mensagemdefeesperança.com.br. Visite o nosso site e também leia os nossos conteúdos, pois certamente Deus tem uma mensagem especial para o seu coração. Nós colocamos não só a mensagem do subsídio da Escola Bíblica Dominical, como também colocamos outros conteúdos que pode ajudar você no seu dia a dia, na sua vida espiritual, na sua vida devocional. Nosso primeiro ponto, nós vamos falar aí sobre o lugar santíssimo. Primeiro, falar aí sobre o lugar santo.
Diz que no lugar santo ficavam 3 mobílias: o candelabro, à esquerda de quem entrava, a mesa dos pães da proposição, à direita, e no limiar, entre o lugar santo e o lugar santíssimo, né, a qual era separada por um véu, estava o altar do incenso. Portanto, o altar do incenso, do qual nós vamos estar falando hoje, ele não estava no lugar santíssimo, estava ao limiar, ou estava na proximidade, já quase entrando no lugar santíssimo, né, que era também chamado de lugar santo do santo. Ali estava, né, essa mobília chamado altar do incenso. É bom que você lembre que o tabernáculo ele tinha 3 subdivisões, né? Primeiro, o pátio, também chamado de átrio. Ali no pátio ou átrio estava o altar do holocausto e estava a pia de bronze, também chamado lavatório, onde o sacerdote, antes de ministrar, fazia um seu ritual de purificação. Né? Depois, ao adentrar no chamado lugar santo, né, ele encontrava com essas mobílias, né, a mesa dos pães da proposição, o candelabro e também o altar do incenso. Adentrando mais adiante, né, por uma cortina, né, que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, estava a Arca da Aliança. Nesse lugar, chamado lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote poderia entrar, o que fazia uma vez por ano, no dia chamado Dia Nacional de Yom Kippur. Uma novidade, até mesmo para mim, e eu sou categórico em dizer, né, que na verdade não sei tudo, estou aprendendo muito, né, como você também aprende, né, diariamente, né, com o ensino da palavra de Deus. Uma coisa interessante que o nosso comentador vai colocar aqui é que o altar do incenso, embora estivesse no lugar santo, né, ele era considerado um objeto do lugar santíssimo, do lugar chamado Santo do Santo. Essa é uma observação que o nosso comentador ele traz para nós, que para mim, na verdade, era uma novidade. Eu não tinha esse conhecimento. Mas é bom que você saiba que o altar do incenso, ele tinha 45 centímetros, né, de largura, 45 centímetros de comprimento e uma altura de 90 centímetros. Isso equivale a um côvado de comprimento, um côvado de largura e 2 côvados de altura. Considerando que cada côvado é cerca de 45 centímetros. Então daria exatamente essa medida. O lugar onde era colocado o incenso, né, que era uma mesa de madeira, né, madeira de acácia, uma das melhores madeiras, né, conhecida na época, também utilizada como parte das mobílias, né, do tabernáculo, por causa do seu significado, né, durabilidade. Uma das coisas interessantes dessa madeira era a sua durabilidade. Outra coisa, a sua força irresistível, né, de que impedia que algum cupim, alguma coisa pudesse danificá-la. Portanto, personifica a natureza humana do cristão, mesmo, né, sendo humano, mesmo sendo imperfeito, a sua vida espiritual, a sua espiritualidade, ela é duradoura, ela é forte. Mesmo assim, não deixa de ser humano, né? Essa madeira era revestida com ouro puro, né? Ouro batido. Mostra que a vida humana, a natureza humana, para ela ter eficácia, ela precisa ser revestida da natureza espiritual. Essa situação, essa analogia, né, fala também da humanidade de Cristo e da divindade de Cristo, se aplicando a Cristo
né, a cristologia, nós temos a divindade de Cristo, né, junto com a sua natureza humana, né, que é chamado na teologia de união hipostasis. União hipostasis, a união da natureza divina com a união da natureza humana. Se tratando da vida cristã, né, da vida, né, do cristianismo, né, fala da natureza humana revestida da glória de Deus, né, e somente assim nós podemos resistir, vencer os desafios que a vida nos impõe, os desafios que o mundo e a carne nos impõem, apenas estando revestidos, né, do Espírito Santo. Uma coisa interessante, aqui, quando ele fala da composição do incenso, né, que era utilizado no incensário, né, que ficava exatamente sobre a mesa do incenso, sobre o altar do incenso, ele era utilizado apenas, né, para esse fim. Era um material, né, feito, né, um perfume feito através de 3 tipos de materiais: o estouraque, o ônica e o gálbano. Era de uso exclusivo, né, para o altar do incenso. Era muito fácil de preparar, era apenas misturar aquelas essências, né, para ser queimadas ali, né, no altar do incenso. No entanto, não poderia ser utilizado em outro lugar como perfume, né, para outra coisa, senão, né, para o altar do incenso. Né, se alguém chegasse a utilizar esses materiais, né, para outro fim, era considerado profano e essa pessoa ficava impura, né, perante o Senhor nosso Deus. Por fim, nós temos aqui, nesse primeiro ponto, a cerimônia. Né? O incenso só podia ser queimado com brasas do altar de bronze. O altar de bronze é o mesmo altar do holocausto, que está lá no pátio ou no átrio, onde era feito as ofertas, né, do chamado holocausto. Né? As brasas que eram pegas desse altar de bronze eram transportadas para o incensário, né, para que pudesse queimar, né, perante o Senhor nosso Deus. Como nós já observamos, é muito provável que seja exatamente essa situação considerada como fogo estranho, quando Nadab e Abiú morreram perante o Senhor. Muito provavelmente eles tenham trazido fogo de outro lugar que não fosse do altar do holocausto, ou o chamado altar de bronze. Né? Por isso a Bíblia os considera, né, considerou aquele fogo como fogo estranho perante o Senhor nosso Deus. Essa aplicação da cerimônia religiosa judaica nos mostra que a nossa vida cristã, ela só tem eficácia quando nós passamos pelo altar do holocausto. Quando nós passamos pelo altar onde foi derramado o sangue precioso de Jesus para a purificação dos nossos pecados. Apenas depois disso, a nossa oração, ela pode ser recebida como cheiro suave perante o Senhor. Enquanto não passarmos pelo altar do sacrifício, enquanto não passarmos pelo altar, né, de Cristo sendo imolado por nós e recebemos a purificação dos nossos pecados, enquanto isso, nós não poderemos jamais oferecer uma oração ao Senhor que seja aceita perante Ele. Muitas coisas podem atrapalhar a nossa oração. Muitas coisas podem fazer com que a nossa oração não seja respondida. A hipocrisia, a porfia entre casais, por exemplo, né, pode fazer que a oração de um cristão não seja respondida. Isso quer dizer que esse cristão, ele não passou primeiro pelo altar
do holocausto. Isso quer dizer que esse cristão primeiro não recebeu a purificação do sangue de Cristo para então oferecer uma oração sadia ao Senhor nosso Deus. Jesus, falando sobre a questão das ofertas, ele diz: quando você vier trazer a sua oferta, né, se você lembrar que você tem uma porfia, né, com o seu irmão, vá e reconcilia com ele primeiro, para depois você vir ofertar. Muitos de nós queremos trazer uma oferta ao Senhor, as nossas orações, queremos trazer a nossa oferta ao Senhor antes de reconciliarmos com aquele a quem nós ofendemos, com aqueles a quem nós discutimos, com aqueles a quem nós tivemos algum tipo de porfia. Antes de oferecermos a nossa oração ao Senhor, nós precisamos passar pelo altar do holocausto. Isso nos ensina muito bem essa analogia. No nosso segundo ponto, aliás, na nossa lição de hoje, ela tem apenas 2 pontos. Essa é uma, digamos assim, uma irregularidade, né, do trimestre, porque quase sempre as nossas lições têm 3 pontos, né, quase sempre. A lição de hoje tem apenas 2 pontos. E no segundo ponto vamos falar aí sobre as orações dos santos, né? E o primeiro item, a receita para uma oração perfeita. A primeira receita para a oração perfeita, nosso incenso. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, entregou a seus discípulos um modelo de oração perfeita. Ele exorta-nos também a não imitarmos os gentios e hipócritas, pois esses imaginam que pelo muito falar serão ouvidos. Portanto, fechemo-nos em nosso quarto e ali, no lugar santíssimo, falemo-nos com o Pai Celeste, né? Então, o nosso incenso é a nossa oração, a oração no lugar secreto, a oração no Santo do Santo, a oração onde apenas nós e Deus estamos ali para conversarmos, né, para um diálogo franco, para um diálogo aberto. Antes de prosseguir, né, a nossa discussão, né, de falar do nosso próximo ponto, eu gostaria de falar para você algumas coisas, né, sobre a oração, né, algumas situações interessantes sobre a oração. Primeiro, é que a oração não tem regra, né? A oração não tem regra. Não existe uma receita para a oração. Você vai receber a sua bênção se você só agradecer. Senhor, eu estou aqui para te agradecer, eu quero te agradecer. Aí você recebe a sua bênção, porque você veio na presença de Deus somente para agradecer. Isso não é uma regra, meu amado irmão. De repente você vem à igreja, você vem à casa de Deus, ou você entra para o seu quarto, você está tão aflito que você não agradece nada, você só pede, você só está suplicando o favor do Senhor porque você está aflito. Isso não quer dizer que Deus não vá responder a sua oração porque você só pediu. Não existe uma regra também para você só pedir e deixar de agradecer. Não existe uma regra para você orar só de madrugada. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. É claro que Deus ama todos os que o amam e todos os que buscam o Senhor o acharão. Independente se é pela madrugada, se é ao meio-dia, se é à meia-noite, se é à tarde, independente do horário que você buscar ao Senhor, né, você vai ser atendido. Provérbios 8:17 se trata de uma prosopopeia, né, uma figura de linguagem onde a sabedoria está dizendo: eu amo os que me amam. Porque, na verdade, Deus não pode fazer essa separação entre os que o amam e entre os que o odeiam. Né? Quando nós lemos João 3,16, nós encontramos ali, né, Jesus dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo. Aqueles que odeiam a Deus, mesmo assim, têm o amor de Deus. Podem contar com o amor de Deus.
O sol, ele nasce para o justo e nasce para os injustos. Então, na verdade, orar de madrugada, essa não é uma regra. E eu não quero te desestimular a orar de madrugada. Pelo contrário, eu quero que você ore todas as madrugadas. Eu quero que nós oremos todas as madrugadas ao Senhor. Isso não quer dizer que somente quem receberão as bênçãos do Senhor são aqueles que oram de madrugada. E alguns ainda dizem, de madrugada a fila é menor. Né? Como se Deus, né, tivesse limitação para atender alguém, como nos hospitais, como no INSS, enfim. Deus não tem limitações para atender ninguém. Portanto, de madrugada a fila é menor, às 3 horas da tarde a fila é menor, à meia-noite a fila é menor. Não existe um lugar, um horário onde a fila vai estar imensa e Deus não vai ter como atender você, porque você chegou atrasado e as fichas já estão preenchidas. Então não existe uma regra, né, que você tem que orar de madrugada, porque de madrugada é o melhor horário. Não existe uma regra também para orar, né, nos montes. Aquele que ora no monte ali, ele recebe a bênção, porque no monte é um lugar tranquilo, no monte é um lugar maravilhoso, e ali se recebe a bênção. Também não existe essa regra. Aonde que o cristão ora? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, os verdadeiros adoradores adoram ao Pai de manhã, de tarde, de noite, né, de madrugada. Os verdadeiros adoradores, né, não têm limite para chegar-se diante do Senhor nosso Deus. Então não há uma regra para orar, né? Deus atende mais quem ora de joelho ou quem ora em pé, né? Tanto faz se você ora de joelho, se você ora em pé. Isso não muda a sua oração. O sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício de um coração quebrantado. Seja de joelho, seja de pé, seja deitado, seja como for, Deus vai atender você. Agora, o que nós precisamos é entronizarmos, entrarmos no trono da graça, chegar com confiança ao trono da graça. E é claro, né, quanto mais nos humilharmos perante o Senhor, isso muito mais vai fazer com que a graça de Deus chegue ainda mais rápido sobre a nossa vida. Não por causa de estarmos de joelho ou por causa de estarmos de pé, mas se entendermos que de joelho nós nos humilhamos mais diante do Senhor, por que não fazer assim? Né? No entanto, não há uma regra, né, para entrarmos no Santo do Santo. Né? Não há uma regra. Há, sim, modelo. Qual que é a oração modelo? A oração modelo é a que prioriza a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. A oração modelo é a que prioriza o céu, né, como lugar de santidade, né, como lugar santo. Né? Pai nosso que está no céu, que visualiza o céu. Né? A oração modelo, ela visualiza a nossa irmandade. Pai nosso, ele não diz Pai meu, ele disse Pai nosso. Quando eu digo Pai nosso, eu estou priorizando não apenas a paternidade divina, mas também a nossa irmandade. Eu estou invocando não apenas a paternidade de Deus, mas estou invocando também a nossa irmandade. Pai nosso que estais no céu. E uma outra coisa que a oração modelo prioriza é o reino de Deus, né? Venha a nós o teu reino. O reino de Deus precisa ser priorizado em nossas vidas. E também a oração modelo, né, prioriza a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sempre que orarmos, nós temos que ter em mente esses princípios. Né? O céu como lugar, né, ideal. Temos que ter Deus como Pai e os nossos irmãos como irmãos. Né? Temos que visualizar a santidade do nome de Deus. Temos que visualizar, né, priorizar o reino de Deus e priorizarmos
a vontade de Deus. Né? Sendo assim, nós estaremos orando de acordo com a vontade do Senhor Jesus na oração dominical. Mas, na verdade, o que é a oração? A oração, né, segundo, né, as melhores definições, é o diálogo com Deus. É a conversa que o crente tem com Deus. Ou a conversa que a pessoa aflita tem com Deus. O pastor Antônio Gilberto, que eu gosto muito de citá-lo, né, dado a sua larga experiência com Deus, ele já dizia que a oração é uma via de mão dupla. Né, uma via de mão dupla. Daqui para lá, vamos nós, carregados de dores, de aflições, de problemas, de lutas, de angústias, de temores, de sofrimento. De lá para cá, vem o Senhor Jesus, carregado de bênção, de alívio, de perdão, de graça, de amor e misericórdia. Vem ao nosso encontro para nos abençoar. Daqui para lá vamos nós, de lá para cá vem Ele, trazendo-nos a bênção que tanto nós precisamos. Então, posto essas considerações, aí nós podemos passar para o nosso segundo item do segundo ponto, que fala sobre a oração como sacrifício ao Senhor. E aí nós temos a oração do salmista que diz: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Né? Suba as minhas orações a ti como incenso. Oh, glória a Deus! As nossas orações, quando nós oramos com o coração sincero, as nossas orações, elas sobem como incenso, né? Como aquele cheiro suave que subia quando o sumo sacerdote, né, queimava o incenso perante o Senhor. As nossas orações, elas também sobem perante o Senhor, nosso Deus. Aí no nosso terceiro e último ponto, ele vai falar sobre a oração dos santos na grande tribulação. Né, o período, né, da grande tribulação, né, depois do arrebatamento da igreja, vai acontecer um período de grande sofrimento para os que tiverem na terra. A Bíblia diz que Deus vai nos livrar, vai livrar a igreja da hora da tentação que há de vir sobre os que habitam na terra. Os três anos e meios, né, primeiros, né, da tribulação, né, será de uma falsa paz. Depois de 3 anos e meio, né, o anticristo vai romper o pacto com Israel e vai começar exatamente o período que se chama de grande tribulação. Né? Todo o período é chamado de grande tribulação, mas os 3 anos e meios iniciais é de uma preparação, né, para esse movimento chamado grande tribulação, que vai ser intenso. O profeta Jeremias diz que nunca houve um tempo igual a esse. O profeta Daniel também diz que nunca houve e chama esse tempo de angústia de Jacó. As pessoas que quiserem servir a Deus nesse tempo, né, os judeus principalmente, que, né, são o alvo, né, da grande tribulação, né, terão que enfrentar o domínio da besta e vão ter que morrer. Não que vão ser salvos com seu sangue, né, como alguém diz, vão ser salvos pelo próprio sangue. É claro, nunca houve isso, né, ser salvo com o nosso próprio sangue. Vamos ser salvos sim pelo sangue de Cristo, mas vai haver grande perseguição, grande sofrimento, tal qual nunca houve. E nesse momento de grande aflição, eles vão clamar ao Senhor, né, vão buscar ao Senhor. E esses irmãos, né, que muitos deles vão morrer, né, no período da grande tribulação, as suas orações serão recolhidas e colocadas em salvas de ouro. É isso que nós vemos aqui na nossa leitura bíblica em classe, né, no capítulo 5, aqui na altura do versículo 8, que diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos
prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salva de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. A oração dos santos, e é bem verdade que as orações dos santos, que estão nessa salva de ouro, não é apenas as orações desses irmãos que estão aqui no período da grande tribulação, mas é bem verdade também que quando o apóstolo João, ele visualiza esse momento da história, do povo de Israel, do povo de Deus, ele está fazendo muito mais referência a esse período da grande tribulação do que aos demais períodos da história. Seja como for, as nossas orações é como cheiro suave perante o Senhor. E Ele guarda as nossas orações. Ele guarda até as nossas lágrimas. O salmista diz: põe as minhas lágrimas no teu odre, Senhor. Põe as minhas lágrimas no teu odre, Senhor. Deus guarda as nossas orações, guarda, recolhe até mesmo aquelas lágrimas que clamamos, que derramamos quando clamamos ao Senhor nosso Deus. Da próxima vez que você orar, lembre disso. A oração sincera é um incenso perante o Senhor nosso Deus. A oração sincera é cheiro suave para as narinas de Deus. E digo ainda o que não está na nossa lição. A oração sincera é música nos ouvidos do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.